vocês? Aqui é Sibeli e no vídeo de hoje tem opiniões finais sobre Divergente. Eu sei que tá faltando a parte 3 do Bora Ler Divergente, mas o que acontece? Eu fui assaltada, roubaram meu celular e por isso eu fiquei esse tempo sem gravar vídeo. Só que como eu tenho um cronograma e meu cronograma ficou totalmente bagunçado, eu resolvi pular os vídeos que eu teria feito, que seriam os de Game of Thrones e de Divergente, e logo pro final do Divergente, que aí a gente já completa isso logo e não atrasa tudo, porque eu já comecei a ler Insurgente, então tá uma bagunça. Então, entrando logo no vídeo, eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu me surpreendi muito com esse livro, eu não achei que eu fosse gostar tanto assim. E eu vou separar em pontos positivos e pontos negativos. PS, não tem spoiler. O primeiro ponto positivo dessa história é que o ritmo dela é muito bom. Todas as lutas, as revelações, os conflitos entre os personagens, eles são colocados, assim, em pontos estratégicos do livro. E aí você não tem aquelas cenas infinitamente chatas entre um momento de luta e o outro, entendeu? É tudo muito bem posicionado, muito bem arranjado, e isso dá um ritmo muito bom pro livro. Eu senti que Divergente foi um livro muito bem planejado. A Veronica Roth, ela sabia o que ela queria fazer, ela planejou como que ela queria fazer, qual a ordem das coisas, aonde que cada situação tinha que entrar, sabe? E melhor do que isso, ela conseguiu executar o planejamento dela muito bem. A atriz é uma ótima protagonista. Ela pode até não ter força física, mas ela aprende a lidar com isso e a ganhar lutas mesmo assim. E ela também é muito mentalmente estável, apesar dos traumas que ela passa durante o livro. Eu achei que ela tem uma estabilidade mental muito boa. Ela consegue esfriar a cabeça dela e pensar racionalmente no que ela tem que fazer. Ela consegue não se descontrolar. Quer dizer, ela até se descontrola ali em um momento ou outro, mas ela consegue, sabe, keep it together. E eu senti uma confiança na atriz que eu não sentia há muito tempo com personagens femininas. Eu acho que a única personagem que eu senti que era tão confiante assim, apesar de todos os problemas, apesar de todos os medos, apesar de toda coisa ruim que podia acontecer, foi a Tessa de As Peças Infernais, e a atriz retomou isso, então eu gostei bastante dela como personagem, bastante dela como protagonista. Uma coisa que eu achei que foi uma jogada interessante da Veronica Roth é que a atriz, ela não se acha uma pessoa bonita. Só que ao invés da Veronica fazer como em todos os livros YA, em que a personagem se acha feia e todo mundo acha ela uma deusa maravilhosa, todo mundo concorda com a atriz de que ela não é lá essas coisas, entendeu? Eu acho interessante porque tanto a amiga dela, a Cristina, fala isso, quanto o par do romântico dela fala que, né, se fosse por beleza, sim, não seria muito bem ela. E eu achei que foi uma jogada interessante porque meio que deu um twist com o clichê, entendeu? Então isso eu gostei bastante. E meu ponto favorito desse livro, com certeza, foram os costumes das facções. Nesse livro a gente acaba aprendendo mais os costumes da Abnegation e da Dauntless. No Insurgente a gente vai conhecer um pouco mais dos costumes da Amity. No filme isso ficou muito raso, a gente não vê com muita profundidade quais são os pensamentos das facções, as diferenças entre as facções, sabe? Tipo assim, tem a diferença óbvia. Os Abnegation são os quietinhos, os Dauntless são os uhul! Os Erudites são os espertinhos, entendeu? Mas não tem aquelas diferenças sutis como aparecem no livro, como o que cada uma vê do cigarro, o que cada uma vê de certas atitudes humanas, entendeu? O que cada uma tá disposta a fazer pra poder seguir o manifesto da facção deles, entendeu? Então eu achei isso muito interessante. E são esses pequenos detalhes que eu acho que enriquecem a história, enriquecem o mundo e te ajudam a entender a motivação dos personagens, sabe? Te ajudam a entender até mesmo a motivação da atriz por ela ser uma divergente, entendeu? Dela não se encaixar. Porque, quer dizer, na verdade dela se encaixar em muitos lugares, né? Por que ela se encaixa em tantos lugares? Quais são os conflitos dentro dela que estão relacionados a isso? E eu achei interessante porque todo esse mundo que ela criou dá base pros personagens, e esse mundo é muito mais detalhado no livro. Agora vamos falar dos pontos negativos, tá? Sim, eu dei 5 estrelas pra esse livro, mas ele não foi favorito porque teve pontos negativos e eu vou comentar sobre eles. O primeiro é uma morte. Eu não vou falar qual morte, eu não vou falar como que a pessoa morre, só que tem uma morte nesse livro que o Danilo veio comentar comigo, e depois que a gente começou a ler Insurgente, eu me peguei pensando assim. A gente achou essa morte um pouco esquisita, um pouco estranha. Ao meu ver, parece que a Veronica Roth tentou causar, né, que tentou ser escandalosa ali, tipo, ah, meu Deus, olha o que aconteceu, que coisa triste. Só que ficou pouco condizente com as ações anteriores do mesmo personagem que não morreu, o personagem que matou. E assim, gente, eu tenho esperança de que no segundo livro ela vai explicar por que essa morte ocorreu desse jeito e por que ela foi necessária para ocorrer desta maneira, sabe? Eu tenho realmente esperança de que aquela morte não foi uma morte jogada e só pra causar. Não sei, vou ter que ler o segundo livro para saber tirar essa minha dúvida, mas como o primeiro livro ficou como ponto negativo porque realmente não é condizente com as atitudes da personagem. O segundo ponto negativo é o mesmo problema que eu tive com Jogos Vorazes. Não estou comparando as séries, gente, são duas
umas séries muito diferentes. E agora que eu li o primeiro livro, eu fico me perguntando por que as pessoas estão comparando, achando que isso é igual, que uma é cópia da outra. Tem nada a ver, gente. Nada a ver uma coisa com a outra. Mais um problema que eu tive em relação à escrita das duas autoras é que tanto a Suzanne Collins quanto a Veronica Roth passam muito rápido pelas mortes. É tipo assim, e aí estava fulaninho correndo atrás de fulaninho e pá, morreu, mas aí fulaninho continuou, entendeu? Muito rápido, gente. Ela não dá tempo de você ficar na bad, sabe? Você tem que ter o momento da bad, gente. Eu sou uma pessoa muito chorona. Eu sou muito chorona, entendeu? Se vocês tivessem me visto lendo Princesa Mecânica, aqui eu não conseguia ler de tanto que eu chorava, entendeu? Eu fiquei com o livro aberto, chorando. E tanto em Jogos Vorazes quanto em Divergente, eu não sofri por causa das mortes. Na verdade, tem uma cena que eu quase chorei e não foi uma cena de morte, entendeu? Foi uma cena de bate-papo ali, de conversa. Foi um diálogo que aconteceu no livro que eu quase chorei. E nas mortes eu fiquei tipo, morreu. E aí a história continuava, entendeu? Eu acho isso meio estranho, sei lá. Eu gosto de ter o tempo pra poder ficar na bad e aproveitar a bad e ouvir uma música triste pra poder a bad ficar mais bad, entendeu? E aí não tem momento de bad pra você ficar bad no livro. Porque aí as mortes, onde você tem que ficar bad, passa rápido, aí você não fica bad, entendeu? E eu acho que ambos os filmes traduziram as mortes de uma maneira muito boa e muito mais emocional. Quando eu vi Divergente, as mortes de fato me tocaram. Não chorei, mas me tocaram. Esse último ponto que eu preciso falar nesse vídeo, que foi o ponto, assim, que mais me decepcionou, ele é um spoiler. Então a gente vai fazer o seguinte: quem não leu o livro e não quer ver o spoiler, vai curtir o vídeo, vai se inscrever, vai compartilhar pros amiguinhos e vai deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que achou do vídeo. E quem já leu o livro, fica aqui comigo que eu tenho o último ponto, que foi o ponto, assim, que eu menos gostei do livro. E eu só não tirei uma estrela porque eu sou muito bondosa. Vocês têm 5 segundos pra sair do vídeo. 5, 4, 3, 2, 1, acabou! O que mais me decepcionou nesse livro foi a Natalie ser divergente também. Ali pro final a gente fica sabendo que de fato o Tobias é um divergente, gente. Eu estava errada. Na verdade, na terceira parte eu iria falar com vocês que eu tinha... Ah, gente, ele é abnegation e tal. Mas não, ele era divergente também. Achei isso legal, achei maneiro ele também ser divergente. Dá um significado maior pra ligação entre ele e a atriz. Dá um significado maior pros abusos que ele sofreu na mão do Marcos. E é uma dúvida que a Verônica vem construindo o tempo inteiro no livro. Tipo, meu Deus, será que ele é divergente? Será que ele não é? Ele é abnegation? Ele é nascido... Então, o que é essa pessoa? E aí é revelado isso de uma maneira bem legal. Mas aí, poucos capítulos depois, em algumas páginas depois, a atriz tá ali fugindo com a mãe. A atriz para e pergunta: mãe, como é que você sabe sobre os divergentes? E aí a Natalie... Sério, gente, eu imaginei uma cena de novela mexicana dela fazendo exatamente assim. Porque eu também sou uma. Eu odiei essa parte, gente, eu odiei. Eu falei, não acredito, não pode ser, eu não estou lendo o que eu estou lendo. Sério, eu fiquei muito irritada, eu fiquei muito decepcionada. E eu achei que nessa parte a Veronica Roth foi preguiçosa. Eu gostei muito da Veronica Roth, mas nessa parte, nessa frasezinha, porque eu também sou uma divergente, ela foi preguiçosa. Por quê? Ela precisava de um motivo pra Natalie saber sobre os divergentes e ajudar a atriz e tal. E ela poderia ter criado 1000 coisas. Por exemplo, a Tori, ela tem um passado legal. Por que ela ajuda a atriz quando ela vê que a atriz é divergente? Porque o irmão dela era divergente e aí o irmão dela morreu por causa disso. Só que assim, a Veronica Roth, em relação à mãe da atriz, né, a Natalie, ela pegou o caminho mais fácil, sabe? O caminho que ela não tinha que pensar, o caminho que ela não tinha que explicar nada, sabe? É o caminho mais bobo e óbvio e fácil, sabe? Ela pegou a saída fácil da situação, sabe? Tipo, eu preciso me livrar desse problema. Beleza, põe ela pra ser divergente também. Ela explicou ali em uma linha. Não, minha mãe sabia que eu era divergente e me ajudou. Sério, foi uma coisa assim, preguiçosa. Eu senti preguiça. Nesse ponto do livro eu senti preguiça. No caso, na narrativa, né? Não eu fiquei com preguiça. O livro... Achei que a Veronica Roth foi preguiçosa. Novamente, esse livro foi 5 estrelas. Eu gostei muito. Eu me surpreendi muito. E me digam aqui embaixo o que vocês acharam dessa leitura. O que vocês acharam do livro. O que vocês acharam das coisas que eu falei. Se vocês concordam comigo ou discordam de mim. Se você discorda de mim, gente, não atire pedras, tá? A gente pode ser amiguinho discordando. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e de compartilhar pros seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo pelo seu celular, clica naquele sininho bonitinho que aí você vai receber notificação todas as vezes que eu lançar um vídeo e nunca vai perder um vídeo meu na sua vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês nos próximos vídeos e tchauzinho!